Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. O que eu quero falar hoje, eu escolhi um tema que eu escrevi: Ele ama e escolhe os desqualificados. E eu vou começar lendo em Salmos 24. No início do ano, o Senhor me deu Salmos 24 como a passagem desse novo ano para mim. O que é engraçado porque é 2024, mas eu acho que eu li esse salmo todos os dias, desde o dia 1º de janeiro. E eu tenho sido completamente transformada por esse salmo. Eu te encorajo a ler, ele é bem curto. Eu te encorajo a lê-lo também, quando você for para casa hoje. Mas eu vou começar lendo Salmos 24, do versículo 8. E fala: quem é o Rei da Glória? Na verdade, eu vou ler os Salmos todo. Do versículo 1, então. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E agora a parte que eu quero que a gente foque. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? O Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem aqui ama a sua Bíblia? Eu amo a minha Bíblia. Eu amo muito a minha Bíblia. A gente vai ler também agora, lá em 2 Coríntios, versículo 12. Capítulo 12, versículo 10. Na verdade, do versículo 9. Não sei se está... Ok. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu não sei você, mas essas duas passagens me trazem tanta esperança. Eu amo a verdade do Evangelho, onde o nosso papel é estar aqui. E nós seremos amados e cuidados pelo Senhor. Ele não nos exige nada mais do que nos apresentarmos diante dEle. E Ele lutará as nossas guerras. Ele entrará na brecha por nós. E quando nós lemos em 2 Coríntios, me traz ainda mais esperança, na verdade, de que na minha fraqueza é que eu sou forte. Na minha fraqueza é onde o Senhor vê. A forma que o Senhor pensa é diferente do que nós estamos acostumados. Na nossa mentalidade humana onde existe uma fraqueza, existe uma falta, existe uma deficiência. E quando o Senhor vê uma fraqueza, Ele vê uma oportunidade de nos trazer para perto. Quando existe uma falta, uma deficiência, quando nós humanos olhamos como um grande problema e o pior problema, o Senhor olha essa situação e a mentalidade dEle é que Ele vê uma oportunidade para nos trazer para perto. Ele vê uma oportunidade para nos fortalecer. E eu escolho 1000 vezes ter a força do Senhor do que ter a minha própria força. Então, é incrível porque a verdade do Evangelho, onde nós não temos que lutar para ser fortes, nós não temos que lutar para poder fazer para o Senhor o que Ele precisa de nós, isso não é verdade. O nosso único papel é nos apresentar diante do Senhor com o coração sincero e diante da nossa deficiência, diante da nossa fraqueza,
é que Ele nos faz fortes, Ele nos fortalece para ser quem Ele nos chamou para ser e fazer o que Ele nos chamou para fazer. E isso me traz muita esperança em quem Cristo Jesus é, que lutou todas as minhas guerras e elas já foram vencidas. Todas as guerras que eu estou lutando agora e que você está lutando agora, elas já foram vencidas, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Então, antes da fundação do mundo, todas as pequenas e grandes guerras que você está lutando agora já foram vencidas. Uau! Obrigada, Jesus. Isso é muito incrível, isso me traz muita esperança. E como nós conhecemos esse amor verdadeiro? Uau, eu sinto a presença de Jesus agora. Amém. Amém. Como nós conhecemos essa verdade de quem Jesus é? Apenas através de um encontro com Ele. Não existe outra forma de conhecer esse amor que luta por nós, esse amor que nos fortalece na nossa fraqueza, que não seja com um encontro. E quando nós temos um encontro, quem aqui já teve um encontro com Deus? Amém. Se você não teve, em nome de Jesus, você vai ter hoje. Mas, se você já teve um encontro com Deus, é uma sensação muito esquisita. É tipo, às vezes você cai no chão, você só chora, você ri. E você tem um momento onde o sobrenatural encontra o natural. E algo acontece dentro de você. E muitas vezes a gente não sabe explicar o que aconteceu. Tipo, às vezes eu sou encontrada pelo Senhor e eu choro por 40 minutos. Tipo, meu Deus, Deus é muito bom. E aí alguém pergunta, tipo, o que ele falou? O que ele fez? E eu não faço ideia. Porque a única coisa que eu sabia naquele momento é que a presença dele estava ali. E eu estava tendo um encontro com ele. E muitas vezes... Todas as vezes, isso é suficiente. A presença do Senhor e o encontro com a verdade de quem Ele é completamente suficiente para resolver todos os problemas, para preencher todas as lacunas, para vencer todas as guerras, tudo que nós precisamos. E se você for lembrar de uma coisa que eu vou falar hoje, essa noite inteira, é que se tem uma coisa que você precisa na sua vida hoje, é um encontro com o Senhor. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais paz, você não precisa de mais amor, blá, 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 blá. Tudo isso vai ser um resultado de um encontro. Tudo começa no encontro. Se não existe um encontro verdadeiro com o Senhor, não tem uma continuação do que Ele vai fazer. Porque se na minha fraqueza eu sou forte, é apenas com o encontro. Porque na minha fraqueza no natural, eu sou fraco. Isso é óbvio. Na minha fraqueza, na minha deficiência, onde existe uma falta no mundo natural e aqui onde a gente está entre humanos, isso é obviamente uma falta e uma deficiência. A minha fraqueza só me faz forte quando eu estou completamente conectado com a verdade de que Cristo é a minha fortaleza e é tudo que eu preciso. E essa mentalidade muda tudo. Muda completamente tudo, porque me tira o fardo de que eu tenho que lutar pelo meu perdão, que eu tenho que lutar para que o Senhor me ame, que eu tenho que lutar para que as pessoas me vejam, que eu tenho que lutar para ter amigos, que eu tenho que lutar para conseguir isso, para conseguir aquilo, para conquistar algo. Porque quando nós entendemos que o Senhor não tem uma mentalidade de punição, é completamente o oposto. Nós humanos vemos um erro acompanhado de uma punição. O Senhor vê um erro acompanhado de graça e misericórdia. E essa mentalidade de que, para Ele, isso é óbvio. Para Ele, o fato de que se você errar e se arrepender, Ele vai preencher aquele espaço com amor. Quando nós conectamos a nossa mentalidade com essa mentalidade, absolutamente tudo muda. Tudo muda, porque o vigor de querer lutar pelo seu perdão e lutar para ser aceito, isso cai por terra porque não faz sentido. Quando você pede perdão e o Senhor joga os seus pecados, joga os seus erros no mar do esquecimento, acabou, você foi lavado, você foi completamente redimido pelo sangue de Cristo. E não existe mais algo que possa te condenar. E se o diabo vir querer te condenar, quando você entende que eu não carrego mais isso. Isso não é quem eu sou, isso não define quem eu sou. Gente, é muito transformador, sério. É tão gostoso viver com Jesus, porque ele muda tudo. Ele muda absolutamente tudo que nós conhecemos. A mentalidade de que Ele é tudo o que nós precisamos em todas as situações. Muda todo o nosso desejo de agradar o Senhor com as nossas atitudes. E tira a nossa mentalidade de que nós temos que performar. Temos que ser algo para sermos amados. Porque a mentalidade de que o Senhor nos pune também traz a mentalidade de que eu tenho que ser algo para ser aceito. Então, muitas vezes crescendo na igreja e sem entender verdadeiramente
quem Cristo é, eu tinha a mentalidade de que se eu não fizer, se eu não servir, se eu não for, se eu não acertar, eu vou perder. O Senhor não vai me amar da mesma forma, eu não sou mais a mesma pessoa, o Senhor me vê de uma forma diferente. Mas isso é uma mentira do diabo que ele está falando há muito tempo. Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eu penso tantas vezes, tipo, o que teria acontecido se eles tivessem se arrependido? Se houvesse um arrependimento e não apenas um esconder, porque o que eles fizeram, eles tentaram performar para Deus. Tipo, eles se esconderam e eles tentaram fingir que nada aconteceu. Quantas vezes na nossa vida essa não é a nossa primeira reação e isso desencadeia uma mentalidade, isso é o início da mentalidade que você precisa se esconder. E aí você precisa fingir que você é algo que você não é. E você precisa continuar fingindo. E a verdade do evangelho não consegue te atingir porque tem uma parede na sua frente. Porque você está tentando tanto ser amado, tentando tanto ser aceito, tentando tanto ser algo para as pessoas, que vem o medo do que as pessoas vão pensar de mim. E aí você se vê mergulhado no temor dos homens, que é uma vida constante de eu faço algo para ser aceito, porque o que será que as pessoas estão pensando de mim? E isso é uma prisão. Isso é algo que é o objetivo do diabo. É fazer você achar que você tem que se esconder, que você te isolar. Você tem que fingir que você é algo que você não é. Ou seja, você tem que fazer uma performance para as pessoas e para Deus. E aí você acha que Deus vai te punir. E você fica completamente isolado da verdade. Tão distante da verdade de quem Cristo é. E quando a verdade tenta te atingir, tem uma parede dizendo que você não é suficiente. Que você é desqualificado. Que você... Mas o que a esperança que eu quero trazer hoje para vocês é que se hoje você se sente desqualificado, você está no lugar perfeito para ser encontrado pelo Senhor. Se hoje você olha para você e você fala, eu estou desqualificado para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu estou desqualificado no meu emprego, eu não consigo ser o que eu preciso ser. Eu, como mãe, eu me sinto desqualificada para criar meu filho. Como amiga, eu me sinto desqualificada para ser o que as pessoas precisam de mim. Como pastor, como líder, como membro da igreja, como marido e mulher, eu me sinto desqualificado para ser todas essas expectativas. Eu me sinto desqualificado para suprir essas expectativas. E se hoje você está nesse lugar, você está junto comigo no lugar perfeito para que a sua fraqueza seja para que Ele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Amém? Amém, glória a Deus. Algo que eu esqueci de comentar também é que a vergonha é a inimiga da conexão. A vergonha, ela veio lá no Jardim do Éden, no primeiro pecado, e ela está pairando por aqui, entre nós. Então você comete um erro, e aí você é tomado pela vergonha, e a vergonha é necessária para o arrependimento. Então a vergonha vem, você se arrepende, mas você escolhe não fazer casa na vergonha. Você escolhe não morar na vergonha, você escolhe morar nas verdades de quem Cristo é e o que Ele diz sobre você. Então, qual é o processo? Nós somos humanos e nós erramos. Então eu cometi um erro. A vergonha vem e eu me arrependo. Eu me arrependo diante de Cristo. O Senhor aceita o meu arrependimento, Ele me perdoa, porque eu já fui perdoada. Ele pega o meu pecado, Ele joga no mar do esquecimento, ou seja, Ele desaparece. Não é que mas fica uma mancha. Não. Se você se arrependeu e se permitiu ser lavado pelo sangue de Cristo, você foi completamente lavado. Não existe mancha nas suas roupas. Não existe mancha, você foi completamente lavado. Então, olha como as coisas mudam aqui. Eu fui completamente lavado, então não existe vergonha. O diabo pode querer me acusar e dizer que eu sou algo que eu não sou, mas não existe vergonha, porque se eu fui lavada, eu sou completamente limpa diante de Cristo. Todo o meu passado foi lavado. Não existe. É muito burro do diabo querer nos enganar com a mentira de que algo que nós fizemos no nosso passado afeta hoje, porque a verdade desse livro, toda a verdade desse livro se baseia em Jesus morreu por mim e tudo que eu fiz foi apagado e eu sou filho. Se você não entende que você é filho completamente lavado, eu te sugiro que você volte a ler a palavra do Senhor. Porque aqui, está escrito aqui, todas as verdades que nós precisamos saber sobre nós. E todas as vezes que eu me encontro num lugar de vergonha, eu preciso voltar e lembrar que antes da criação do mundo, eu já fui perdoada. Jesus é muito bom.
Uau. Eu não vou ler, mas quem aqui conhece a história de Pedro quando Pedro negou Jesus? Todo mundo. Então, ok. Jesus avisa para Pedro. Eu acho muito incrível, porque Jesus é tão gentil. Ele faz tantas coisas que ele não precisaria fazer. Tipo, se você pensa, Jesus poderia ter vindo para a terra e apenas morrido na cruz. Apenas, tipo, morrido na cruz e tudo estaria resolvido. Mas ele foi tão gentil, ele escolheu amigos para andar com ele. Ele nos deu um livro, ele encontrou pessoas, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos. Tipo, ele não se contentou apenas em fazer a missão dele, porque a missão dele não era nada além de amar o mundo e morrer pelo mundo. Não. Ele escolheu amar as pessoas e curar as pessoas. E todas as pessoas que Jesus encontrou, ele curou. E é por isso que nós queremos que todas as pessoas que estão enfermas, o Senhor deseja te curar. Se você está enfermo hoje, a gente vai orar por cura, porque a vontade do Senhor é que todos os seus filhos estejam sarados. Porque todas as pessoas que encontraram o caminho de Jesus foram curadas. Todas. Todos os enfermos foram curados. Ele libertou todos os cativos. Todas as pessoas que estavam em prisões foram libertas. Porque um encontro, de novo a gente volta, um encontro com Jesus muda absolutamente tudo. Tudo que nós precisamos é o encontro. E muitas vezes a gente tem Vamos lá. Um encontro muda tudo. Mas às vezes demora um tempo. Às vezes é um processo. Às vezes é um encontro que vai iniciar um processo de completa transformação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história de Paulo. Eu amo. Paulo é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Porque me traz muita esperança. Traz muita esperança de que um homem que odiava cristãos e matava cristãos se torna o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento e que sofre por Cristo, e que vai para a prisão por Cristo. E ele está na prisão e ele está escrevendo sobre a alegria, porque ele encontrou um lugar no Senhor de completa esperança em quem Cristo é. Então, Paulo me traz muita esperança. E quando a gente lê Atos, Paulo tem um encontro com Deus e ele fica cego, ele vê a luz e fica cego, e aí várias coisas acontecem. E aí a gente continua lendo e a gente acha que, tipo, imediatamente ele começou a escrever as cartas, ele começou a ser o homem que a gente lê que ele é, mas Paulo teve um processo. Paulo teve um encontro com Deus e ele voltou para a cidade dele e ele foi cuidado, ele aprendeu sobre quem Deus era. Ele aprendeu primeiro para depois ensinar. Então, óbvio que Deus pode transformar hoje. E eu conheço pessoas que foram transformadas do dia para a noite. Um dia estavam usando droga, completamente perdidos, vivendo na prostituição e literalmente no outro dia estavam completamente libertos e nunca mais caíram nessas coisas. Eu conheço pessoas que têm essa história. Mas Deus ama fazer isso, mas Ele ama fazer as coisas em parceria conosco. Então, é muito mais interessante para o Senhor quando nós vivemos o processo com Ele do que quando Ele faz as coisas por nós. Isso faz sentido? Isso não significa que Ele não pode fazer. Ele pode e Ele faz. Mas Ele ama o processo. E a gente muitas vezes não gosta do processo. Mas Ele ama o processo porque é a oportunidade que nós temos de entrar em parceria com os céus e ver a terra sendo transformada, ver o nosso coração sendo transformado, ver a nossa família sendo transformada. Enfim. Ai, amém, Jesus. O processo é muito difícil, mas é muito bom. Eu vou ler agora 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios, versículo 13. Não, capítulo 13. Eu estou falando versículo 13? Não? Sorry. Enfim. 1 Coríntios, capítulo 13. É o capítulo que ele está falando do amor. E eu amo esse capítulo e a gente ouve ele em vários casamentos. Mas antes do capítulo 13, só um fato interessante. Antes do capítulo 13, ele está falando dos dons espirituais. E ele está falando Cadê? Aqui no versículo 27 do capítulo 12, ele está falando sobre os profetas. E aí ele continua falando dos profetas e ele começa a falar sobre o amor. E eu acho isso tão incrível porque ele está falando do amor no capítulo 13, mas ele está qualificando os profetas. Então, quando ele fala sobre o amor, ele está dando o pré-requisito
para os profetas. Faz sentido? Para você ser um profeta, tem um pré-requisito, que é viver esse amor. E é assim que a profecia funciona. Ela é baseada no amor. Mas, enfim, isso não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou falando. Eu vou ler o capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Jesus, esse é o seu amor. Esse é o amor que está disponível para nós. O amor que nunca perece, quando todas as outras coisas perecem. Uau, obrigada, Jesus. Pai, hoje nós viemos ser encontrados pelo Teu amor. Nós não temos motivo para estar aqui, senão para ser encontrados pelo Teu amor. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus, pela sua presença. Tudo que nós precisamos hoje é um encontro, Senhor. Eu vou ler esses versículos de novo, se você puder manter os seus olhos fechados. Tudo que eu estou falando aqui hoje só vai fazer sentido se você for encontrado pelo amor de Deus. Se você escolher encontrar o amor de Deus. O verdadeiro amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Porém, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, absolutamente tudo que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Obrigada, Jesus. Os dois maiores motivadores da nossa vida, pode abrir seus olhos. Os dois maiores motivadores da nossa vida são o amor e o medo. São as coisas que nos mantêm continuando, que nos mantêm fazendo as coisas. E eu acredito que o desejo do diabo é que o seu motivador hoje seja o medo. Porque se você estiver preso no medo, e se o medo é o que está te fazendo continuar, ele tem controle. Porque o medo controla. Não precisa levantar sua mão, mas eu sei que todos nós aqui já sentimos medo. O medo além. Existe o medo do instinto, que é você ouve um barulho e você fica com medo. Mas existe o medo que controla. Existe o medo que nos mantém cativos, que nos mantém numa cerca, num cercado. O medo é como se fosse aqueles cercadinhos de bebê, que ele não pode ir para lugar nenhum. Eu vi uma reportagem uns dias atrás de uma mulher, eu acho que foi nos Estados Unidos, que ela foi viajar e ela deixou o bebê dela sozinho num cercadinho por 10 dias. E ele morreu de desnutrição e tudo mais. E o medo faz isso. É isso que o medo faz. O medo te mantém no cercado e ele te mata de fome. O medo te mantém num cercadinho que você não sabe o que está acontecendo do lado de fora,
Você não consegue entender as suas próprias emoções porque você não tem contato com outras coisas e outras pessoas e outras verdades. E ele te mata de fome. E o desejo do diabo é que você seja completamente desnutrido. E que você morra de fome. E que ele tenha total controle. Esse é o desejo dele. Porque quando eu me entrego para o medo e quando o medo domina a minha vida, o amor não tem espaço. O amor não tem espaço no meu coração. Mas assim que o amor, o que é perfeito, entra, o que é imperfeito desaparece. Então, o que eu vim trazer hoje não é uma mensagem de se você está no medo, acabou sua vida. Não. Se você está hoje preso no medo, quando o amor entra, ele muda tudo. Ele quebra todas as cadeias. Ele quebra todas as correntes. O amor, quando ele entra, tudo que é imperfeito desaparece. Glória a Deus. Glória a Deus, eu amo isso. Obrigada, Jesus, eu amo isso. E um dos maiores medos que nos prendem é o medo do homem, o temor dos homens. O temor dos homens é aquela motivação de que toda hora, todas as pessoas estão te julgando. É aquele medo de ser você mesmo, porque as pessoas estão te observando e elas provavelmente estão achando você ridículo. Sabe aquela sensação? Na verdade, eu não sei se... Enfim, eu já tive essa sensação várias vezes. De eu tô numa reunião, e aí eu falo alguma coisa, tipo, eu contribuo com a reunião, e aí eu paro de falar, e eu penso, tipo, meu Deus, pra que eu fui falar isso? Nossa, pra que eu fui abrir minha boca? Agora as pessoas estão pensando, a Luísa acha que ela se acha muito. A Luísa acha que ela sabe de tudo. Não. Isso é o diabo, gente. Eu não sei se vocês sabiam. Eu não sabia. Eu achava, até 2 anos atrás, eu achava que isso era a minha personalidade. E que eu tinha vergonha. E quando eu falava, eu sentia um pouco de vergonha. Isso não é vergonha. Isso é vergonha, na verdade. Mas não é apenas uma vergonha que você tem no seu coração. Isso é medo dos homens. Isso é um medo que te prende e que não te deixa ser quem você é, que não te deixa agir em liberdade, que não te deixa fazer o que o Senhor te chamou para fazer, porque te prende no cercado e mente para você. O diabo está mentindo para você. Ele está te dizendo que você está querendo ser demais, que você está querendo aparecer demais. Muitas vezes eu cantava na igreja, eu liderava adoração, eu sentava na minha cadeira e pensava, tipo... Nossa, eu não devia ter feito aquela nota, porque as pessoas pensaram, a Luísa quer muito aparecer. Ela só fez aquela nota porque ela quer ser o centro das atenções. Tipo, que loucura! O diabo estava mentindo para mim. Ele estava querendo tirar a glória de Deus do que aconteceu naquele momento. Quando você está no seu trabalho, e aí você... Na verdade, eu não sei se é uma experiência universal. É uma experiência da Luísa. Tipo, quando eu estava na escola ou num lugar novo, e aí eu queria muito fazer xixi, e eu não sei onde é o banheiro, e aí eu simplesmente não faço xixi o dia todo, porque eu não queria perguntar onde era o banheiro. E isso é vergonha. Isso é ser tímido, beleza, mas isso é uma mentira do diabo. Isso é um medo que te prende. E parece que são coisas que é do nosso dia a dia, que são normais, mas não é normal. Eu vim hoje para te dizer que isso não é normal. Viver no medo e viver pensando no que as pessoas estão pensando sobre você, isso não é normal. Pode ser normal no mundo, mas na realidade de quem Cristo é e do Evangelho, isso não é o que Ele te criou para ser e não é o que Ele te criou para fazer. Ele te criou para ser livre e para saber que você é amado. Você é amado pelo Senhor, você é amado pelos seus irmãos. Você está nessa igreja, você é amado por essas pessoas. Eu te garanto que tá... Eu acho isso muito engraçado. Isso foi muito engraçado depois que eu percebi. Teve um dia que eu ia postar uma foto no Instagram. E eu virei pra minha amiga e falei, gente, eu não posso postar isso, porque eu tô no mar. E semana passada eu postei uma foto que eu tava num rio. Então no meu feed vai ficar 2 fotos na água. Tipo, literalmente ninguém se importa. Ninguém se importa. Tipo, ninguém poderia se importar menos com como o meu Instagram tá. Mas na minha cabeça, todo mundo ia me julgar, ia ficar muito feio. Ela literalmente virou pra mim e falou, Luísa, ninguém se importa. E isso mudou a minha vida. Juro. E às vezes eu tô sentado aqui, aí eu penso, eu quero ir no banheiro. Mas se eu levantar agora, não, ninguém se importa. Ninguém se importa. Porque tá todo mundo vivendo a sua própria vida e pensando neles mesmos, e pensando em Deus, e pensando no trabalho. Ninguém tá aqui sentado pensando, gente, nossa, essa menina que cantou hoje, ela balançou a mão assim, porque ela queria que todo mundo visse a unha dela que estava feita. Ninguém se importa. Tipo, ninguém pensa isso. Ninguém. Todo mundo tá preocupado ou consigo mesmo, ou na igreja com o Senhor. Mas a verdade, o que eu quero trazer para vocês hoje, eu trouxe situações tipo da minha vida, do cotidiano, mas é porque o medo dos homens e o temor dos homens não afeta você só quando você está na igreja. Te afeta em todas as áreas da sua vida.
te mantém preso em todas as áreas da sua vida, te mantém cativo de uma mentira do diabo. E hoje eu creio que a vontade do Senhor é que todos nós sejamos libertos do medo dos homens. Amém? Glória a Deus. Uma das táticas de quebrar o medo dos homens é em assumir riscos, tomar riscos, se arriscar. E esse ano, para mim, foi um ano de me arriscar todos os dias. Às vezes, no início do ano eu falei para Deus, tipo, Deus, eu não aguento mais viver no medo dos homens. Eu não aguento mais cantar pensando no que as pessoas estão pensando, falar pensando no que as pessoas estão pensando, andar. Às vezes eu andava, eu pensava, gente, todo mundo acha que eu não sei andar direito, porque eu andei... Isso é muito cansativo. É muito cansativo viver uma vida pensando no que as pessoas estão pensando sobre mim, o que as pessoas vão achar se eu falar isso, o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar se eu vier usando aquela blusa amarela fluorescente para a igreja. Isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. E eu falei para Deus, Deus, eu cansei. Eu preciso encontrar essa liberdade de ser quem eu sou e fazer o que eu quero fazer, o que o Senhor me chamou para fazer, sem ter uma voz no meu ouvido me dizendo que eu não sei o que eu estou fazendo, que blá, 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 blá. E eu falei, Deus, eu estou disposta a fazer o que for preciso esse ano para matar o medo na minha vida. Eu quero matar o medo na minha vida. E eu vou fazer o que tiver que fazer para que o medo morra na minha vida. E se eu soubesse que eu estava orando, eu provavelmente não teria orado. Mas é por isso que Deus não nos fala o processo. Muitas vezes ele nos dá a promessa de onde a gente está indo e ele não fala o que vai acontecer no meio. Se o Senhor tivesse falado para Jacó tudo o que iria acontecer na vida dele, ele provavelmente não teria sonhado tão longe. Ele teria ficado mais na casinha dele para ele não ter que sofrer. E a gente não quer sofrer, mas Deus sabe o resultado do nosso sofrimento muitas vezes. Sempre. Ele sempre sabe o resultado do nosso sofrimento. E no início do ano eu falei, Deus, no início do ano letivo, então em agosto, eu falei, Deus, eu estou aqui de novo, eu deixei o meu país de novo, eu deixei a minha casa de novo, eu paguei um alto preço para estar aqui de novo, pelo segundo ano. E eu não quero desperdiçar nenhum segundo. Eu preciso que o Senhor me dê o caminho para matar o medo na minha vida, porque eu não aguento mais. Quando eu percebi que eu estava presa no medo, eu fiquei tipo, Deus, faz alguma coisa, porque isso é impossível de viver assim. E o meu pastor no segundo ano, ele é muito conhecido por ser uma pessoa que se arrisca muito. E esse ano, gente, eu vivi cada coisa. Sério, Deus falou, tipo, levou muito a sério minha oração. E não é porque... Não foi pela força do meu braço, não entendam como isso. Mas Deus vê um coração disposto a chegar aonde Ele me chamou para estar. Vocês estão entendendo? Não é porque se você não tomar um risco, se você não se arriscar, Deus não vai te libertar do medo. Não é isso. E eu sinto que hoje vai ser um dia muito especial. Mas quando você se arrisca em algo, Deus, tipo, você chama a atenção de Deus. Sabe quando a gente vai no monte e a gente fala, Deus, eu estou aqui, é um ato profético. Se arriscar é um ato profético. De que, Deus, eu vou fazer o que for preciso para quebrar o medo na minha vida, para sair desse lugar de vergonha, para sair dessa prisão de que eu preciso fazer para merecer o amor do Senhor. Porque isso vem, a raiz do medo é de que você não vai ser aceito pelas pessoas, você não vai ser aceito por Deus. E isso é uma mentira, porque você é amado pelas pessoas. Você é amado pelo Senhor. Pelo menos nesse contexto aqui, nessa igreja, você é amado pelas pessoas. Você é visto pelas pessoas. E a vontade do diabo é que você não acredite nisso. E que você viva preso no cercadinho, morrendo de fome. Então, eu não ia compartilhar, mas por que não? Eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que o Senhor me pediu para fazer esse ano, para quebrar o medo na minha vida. E eu quero que você preste atenção, porque talvez ele esteja te dando algumas ideias para você também quebrar o medo na sua vida. Mas o que eu vou falar, muitas vezes vai soar muito pequeno. Tipo, como assim Deus pediu para você levantar, subir em cima da cadeira e aí quebrou o medo dos homens na sua vida? Eu não sei explicar, mas aconteceu. Tipo, foi assim que aconteceu. Teve uma vez que eu estava na escola, a gente estava tendo aula, e o pregador que estava falando, ele teve uma visão
de um rio passando ao redor das cadeiras. E ele sentiu que esse rio éramos nós. Então ele pediu para todo mundo, tipo 600 pessoas numa sala. A gente começou a andar em volta das cadeiras como um rio que estava fluindo naquele lugar. E a presença de Deus estava muito palpável, estava denso naquele lugar, e estava todo mundo estava consciente de que a presença estava ali, e todo mundo estava andando na mesma direção, sendo obediente à visão que o pastor tinha tido. E a gente estava andando, e aí um menino do nada começou a correr. Tipo, as cadeiras estavam aqui no meio e a gente estava andando assim. O menino começou a correr entre as cadeiras e pular a cadeira e pegar não sei o que, e correr e pular e gritar. E eu tipo, nossa, gente, corajoso, né? Legal, nunca seria eu. E aí eu pensei, e se fosse eu? E se hoje eu saísse literalmente dessa correnteza e corresse, sem medo do que as pessoas vão pensar, em forma de adoração a Deus? Falei, seria legal, né? Mas nunca faria. E continuei andando. E continuei dando volta, assim, dando volta, e todo mundo dando volta. E aí, um dos meus mentores estava andando atrás de mim. E aí, ele estava assim, eita, hoje alguém tem que correr aqui. Eu, glória a Deus, alguém vai correr hoje. E eu continuei andando. E eu sabia que Deus estava pedindo para eu correr, mas eu nunca passaria pela minha cabeça. Porque, pensa, tinha 2 pessoas correndo. E todo mundo fazendo um ato profético. Eu fiquei, todo mundo vai achar que eu sou maluca, todo mundo vai achar que eu estou indo contra, blá, 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 blá. Todas as mentiras do diabo possíveis que você imaginar sobre essa situação vieram à minha mente. E eu estou lá andando, e eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E eu sabia que eu tinha que correr. E aí, um dos meus mentores que estava atrás de mim falou, tem gente aqui que tem que correr. E eu, por favor, não, eu não. E ele falou, Luísa, você sabe que você tem que correr. Gente, eu não sei explicar. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito esportiva, atlética. Eu sou o contrário. Se tem o conceito de ser esportiva, eu sou o oposto. Se você me conhece há muitos anos, você provavelmente nunca me viu correndo, porque eu não corro, eu não sou esportiva. Quando ele falou, Luísa, você tem que correr, eu senti como se eu tivesse sido empurrada nas minhas costas e tinha uma mochila dessa altura aqui na minha frente. Eu pulei a mochila, literalmente, eu pulei a mochila, ou seja, já foi sobrenatural, porque eu não pulo. Eu pulei a mochila e eu comecei a correr ao redor da igreja. E eu estava... Assim que eu pulei, eu senti, eu estou exatamente onde eu devo estar e fazendo exatamente o que eu devo fazer. Eu comecei a correr e a minha visão ficou turva, eu comecei a chorar, eu estava de olho fechado, eu quase tropeçando. E eu comecei a correr em alta velocidade pela igreja, assim, ó, correndo e pulava em cima da cadeira. E andava e corria. E eu estava sentindo como se... E enquanto eu corria, eu tive uma visão, como se eu estivesse me vendo de cima. Então eu estava correndo nessa direção, assim, e é como se eu estivesse me vendo de cima. E eu vi com os meus olhos espirituais uma fumaça verde saindo de mim enquanto eu corria. E eu correndo, e uma fumaça verde saindo de mim. E o Senhor falou, hoje você deu um dos primeiros passos para que o medo dos homens seja quebrado na sua vida. Quando eu parei de correr, eu não sei como, eu cheguei exatamente na minha cadeira, eu não estava... É como se eu estivesse inconsciente. Eu parei na minha cadeira e eu chorei por 30 minutos sem parar. Enquanto eu chorava, eu sentia o Senhor me lavando com uma água fresca. E Ele estava me lavando. E quando eu levantei, parecia que eu estava pesando 10 quilos a menos. Eu estava andando tranquilamente. E até hoje eu lembro da sensação de levantar e é como se eu estivesse andando pela primeira vez. Tudo estava mais claro e eu senti naquele momento que uma parte do medo tinha saído da minha vida. Mas provavelmente isso não teria acontecido se eu não tivesse tomado uma atitude de risco, de vergonha, de medo, indo contra a vergonha e o medo. Provavelmente eu não teria vivido esse romper no Senhor se eu não tivesse tomado um risco que me custou nada. Não me custou nada. Na hora custou muito, mas eu tô livre. Se você colocar na balança, na verdade não me custou nada. Porque me trouxe liberdade. Vocês estão conseguindo entender o porquê eu estou compartilhando isso? Amém? O Senhor, Ele tem uma porção separada para nós. Mas... Como eu vou explicar isso? Existe um tanto do Senhor que você pode acessar na sua vida. Você tem liberdade de acessar completamente dele. Mas por conta dos nossos dias contados, nós não vamos conseguir acessar. E porque nós somos humanos, nós não vamos acessar tudo dele. Mas a gente sempre pode ir 1 quilômetro a mais no Senhor.
Sempre existe um mais para ir. Sempre existe algo a mais para pressionar do Senhor. Quando a presença dele vem, eu te garanto que se você pressionar a presença, você vai ir um pouco mais longe do que você iria. Se você pressionar um pouco, se você permanecer um pouco, você vai um pouquinho mais além do que você iria. E isso já é o suficiente. Quinta-feira agora a gente teve sala de oração. E se você não vem na sala de orações, você está perdendo muito, porque o Senhor está aqui nas quintas-feiras. A gente estava na sala de oração e a gente estava ministrando ao Senhor. Estava eu e o Levi sentado aqui. E a gente começou a ministrar. E quem estava aqui na sala de oração? A Ludmila estava. Quem mais estava? A Gleice estava, eu lembro. A Dilma estava. E aí a gente estava ministrando. E a gente começou a cantar sobre um rio. E a gente sentiu que tinha uma presença para liberdade. Existia, o Senhor queria trazer liberdade. E eu tive... Meu Deus. Meu tempo está acabando. A gente sentiu que tinha uma presença para liberdade. E eu tive uma imagem na minha mente das pessoas que estavam na sala de oração aqui no altar com a gente, andando e dançando e cantando. Eu falei, é esquisito um pouco, mas não vai me custar nada, porque se eles acharem ruim, eles vão achar ruim lá da cadeira deles. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou sendo obediente. E aí a gente estava ministrando, eu falei que eu sentia que o Senhor estava chamando a gente aqui as pessoas para o altar e que tinha uma liberdade, que se você quisesse viver em liberdade no Senhor, que você viesse. E, gente, vale a pena ser obediente, vale a pena tomar riscos, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que vieram para cá não iriam vir para o altar se não fosse uma... Tipo, por que o Vicente ia vir aqui e ficar andando aqui na frente se não fosse Deus que tivesse pedido? Então, se ele fez algo que ele não faria, já custou algo. E já existe uma recompensa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não necessariamente Deus vai pedir para você vender todas as suas coisas e morar na rua para que você faça um sacrifício. Às vezes, um dos maiores sacrifícios que você pode fazer é dançar durante o louvor. Pô, eu não quero dançar durante o louvor. Não pro Vicente, ele falou. Eu não quero dançar durante o louvor porque eu não sei dançar. Mas, às vezes, existe uma graça em assumir riscos, em se arriscar. E quando você toma esse risco, existe uma recompensa. E isso não é para todas as pessoas. São para as pessoas que resolvem pressionar a presença. Dá para entender o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então, eu estou quase concluindo. O que eu queria finalizar dizendo, linkar tudo isso que eu falei, é que Jesus ama chamar os desqualificados. E se você olhar a história da Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, ele escolhe os desqualificados sempre. Ele sempre vai atrás dos desqualificados. E eu estou desqualificada, eu me sinto hoje desqualificada em muitas áreas da minha vida. Mas eu sei que se eu estou desqualificada, se eu me sinto fraca, é nesse lugar que Ele me faz forte. E a esperança em Cristo é de que você não precisa ser um super-humano para você ser amado. Você não precisa ser um super-humano para ser aceito e ser quem Deus te chamou para fazer. A única coisa que Ele espera de você é que você seja fraco. Tá fácil, gente, sério, vamos combinar? Tá muito fácil. Porque a mentalidade de que você tem que ser forte, além de ser mentira, porque não é bíblica, é muito cansativa. É uma vida muito difícil. E eu sinto muito se você está aqui hoje sentado e você tem vivido a sua vida inteira achando que você tem que merecer a presença e merecer o amor e merecer o perdão. Se você tem vivido nesse lugar, eu sinto muito por você, porque isso é uma mentira do diabo. Se você está sentado aqui hoje, você se encontra preso no medo dos homens. Você se encontra preso na sua própria mente, preso no que as pessoas vão pensar. Você está impedido. Muitas vezes você não vai atrás de um novo emprego porque você tem medo das pessoas. Você não avança na sua vida, você não faz novas coisas porque você tem medo. Eu conheço pessoas que não levantam as mãos na hora do louvor porque elas têm vergonha. Isso é o diabo. Gente, não tem outra explicação, é o diabo. Ele quer te prender dentro da sua própria mente para que você ache que você não consegue fazer mais nada. Isso é uma mentira do diabo. E eu creio que ele está aqui hoje. Eu sei que ele está aqui hoje. E ele está aqui para quebrar as mentiras do diabo sobre a sua vida e te dizer que se você está desqualificado, ele está te escolhendo hoje. Ele veio aqui e ele está passeando, ele está falando, aquele está desqualificado, eu quero esse está no meu time. Quando ele foi escolher os discípulos, gente, ele não escolheu um qualificado.
coitado. Depois de 3 anos tendo que explicar do básico para todos ali. Explicar as coisas mais básicas do mundo, porque todos eram extremamente desqualificados para ser discípulos do Messias. E, sinceramente, se essa é o pré-requisito, eu facilmente poderia ser uma das escolhidas, porque eu sou extremamente desqualificada. Mas eu sei que o Senhor, quando Ele olha para mim, Ele não vê as mentiras do diabo, Ele vê através das mentiras, Ele vê as verdades de quem eu sou, e é por isso que Ele me escolhe. Porque quem te desqualifica, somos nós mesmos. Ele não nos desqualifica. Essa é a minha conclusão hoje. Ele não nos desqualifica. Ele nos qualifica como filhos. Quando você erra, e quando você peca, quando você cai, quando você perde a batalha, Ele te qualifica. O que é loucura para a nossa mente humana. E isso que eu estou falando não é hipergraça, é graça, ponto. É só graça. Ser qualificado simplesmente porque você é um filho é a graça de Deus. E é tudo que nós precisamos para ser filhos. E saber que nós somos qualificados simplesmente porque nós somos filhos. Se a equipe puder subir. O meu coração está com muita esperança hoje do que o Senhor vai fazer. E eu não vou te forçar a fazer nada, porque quem sou eu para fazer isso? Antes disso eu vou contar mais uma história. Dos riscos que o Senhor me chamou para me arriscar durante esse ano. Uma vez eu estava, no início do ano, em janeiro, eu tive uma experiência com Deus muito louca, muito especial. Eu estava no jejum, a gente estava no jejum como igreja, e durante esse jejum, eu comecei a sentir uma fome pela palavra que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti fome física pela palavra. Eu tinha fome, eu comia e eu não me sentia saciada. E eu abria a Bíblia, eu sentava e começava a ler a palavra. E era como se o meu estômago fosse cheio. Completamente sobrenatural. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas eu comia e eu não me sentia saciada e eu sentia uma fome física pela palavra. Eu sabia que eu tinha que ir pro meu quarto, abrir minha Bíblia e ler ela, e é só assim eu seria saciado. E isso foram muitos dias, tipo, fome, eu lia, passava. Fome, lia, passava. Eu ia dormir, eu não queria pegar no meu celular, eu só precisava ler um pouco da palavra. E foram uma semana, foi 5 dias, assim, de a coisa mais intensa que eu já vivi, uma fome física pela palavra. E foi muito especial, me transformou. E algumas semanas depois eu estava na escola e eu tinha feito um combinado com Deus que um dia, pelo menos um dia, eu iria no palco, no altar, e eu ia compartilhar alguma coisa lá. Eu não sabia o que ia ser um testemunho, se eu ia fazer uma pergunta. Eu falei para o Senhor, Deus, um dos riscos que eu vou tomar na minha vida é que eu vou subir no altar um dia, lá na Bethel, durante a aula, e eu vou fazer uma pergunta, ou eu vou contar alguma coisa. E eu não sou uma pessoa que tem vergonha de falar em público, mas quando você está falando uma língua diferente, você tem que se expressar de uma forma que você não é acostumado. Tem 600 pessoas olhando para você. Se você deixa o diabo mentir para você, você se sente desqualificado, mas o Senhor te qualifica. Então, um dia eu estava lá e eles perguntaram se alguém tinha um testemunho da semana do jejum. E, gente, novamente, o Senhor me deu um empurrão e eu não sei como, eu levantei da minha cadeira e falei, eu nem levantei a mão, eu só levantei e saí em direção ao pastor que estava lá na frente, ele me entregou o microfone e aí eu fiquei literalmente assim, o negócio inteiro, tipo, com muita vergonha. E eu compartilhei esse testemunho da Bíblia, que eu tinha tido uma fome pela palavra que eu nunca tinha tido antes. E foi muito especial e a presença de Deus estava lá. E um dos pastores sentiu que tinha uma unção para um compartilhamento daquilo que Deus tinha me entregado. E ele falou, gente, vai tomar muita fé de vocês para receber isso e muita fé dela para entregar isso. E eu tava tipo, gente, que é isso? O que esse homem vai mandar eu fazer? E ele, calma, eu vou te explicar. Aí eu falei, então tá bom. Ele falou, eu tive uma visão da Luísa batendo nas pessoas com a Bíblia. Eu vou repetir. Ele falou, eu tive uma visão da Luísa batendo nas pessoas com a Bíblia. E isso vai ser um ato profético dela estar compartilhando o que Deus está fazendo na vida dela. E eu fiquei, oi? Eu até perguntei, eu falei, eu pensei, gente, talvez eu fiquei perdida na tradução, né? Eu falei, bater nas pessoas? Pegar a Bíblia e bater? Ele, Você quer? Eu tô aqui já, né? Tipo, vou fazer o quê? Deus está falando, eu vou lá. E foi uma das experiências mais loucas que eu já tive em toda a minha vida. Eu desci com uma Bíblia que nem era a minha Bíblia. E eu comecei a ir nas pessoas e elas falavam, bate aqui no meu peito. E eu literalmente ia lá, batia no peito delas com a Bíblia.
E eu comecei a andar pela sala fazendo isso. E começou a acontecer um efeito dominó. Eu ia, não vou te bater, pai. E aí eu batia numa pessoa, e essa pessoa caía para trás. E aí todas as pessoas atrás dela começavam a cair. E eu não estava entendendo nada, porque eu sabia que eu não estava fazendo nada. E eu nem tinha certeza se eu estava acreditando que aquilo era de Deus mesmo. Quando isso começou a acontecer, eu fiquei tipo, uau, o Senhor está aqui. E eu comecei a ir pela sala, e aí eu fui no fundo da sala. E eu fui num cara que eu senti do Senhor que era para eu ir lá. Quando eu olhei para trás, tinha uma fila de, tipo, pelo menos 40 pessoas esperando para eu bater nelas com uma Bíblia. E aí, eu falei, tipo, então tá, né? Eu comecei a sentir um fogo queimando de dentro para fora. E eu comecei a acertar as pessoas com a Bíblia. E elas começaram a fazer pilhas de corpos ao meu redor, porque as pessoas iam caindo uma em cima da outra. E eu tinha que me mover, e a fila movia comigo. E aí eu ia, e aí 5 pessoas, assim, uma em cima da outra. Eu ficava, meu Deus, pra onde eu vou? E aí a gente andava pro outro lado e tinha, tipo, uma equipe de 5 pessoas, assim. E, gente, eu não fiz nada. Eu não tinha nada para entregar. Eu só tinha uma coisa, obediência. O que eu tô querendo dizer com essa história é que se você fosse me perguntar se eu queria subir no palco, falar inglês contando uma história, depois descer e bater nas pessoas com a Bíblia, eu vou te garantir que eu iria falar não. Mas por causa de um ato de obediência, pessoas foram transformadas pelo que eu estava carregando naquele momento. E eu escutei inúmeros testemunhos de pessoas falando, Luísa, eu acordei no outro dia, ou tipo, uma semana depois eu acordei e parecia que eu não comia há uma semana. A primeira coisa que eu fiz foi ler minha Bíblia e o meu estômago encheu. Gente, alguém pode falar um glória a Deus? Glória a Deus! Tipo, eu não tinha nada para entregar para aquelas pessoas, eu só tinha a minha obediência e foi o suficiente. E o que eu quero dizer para você hoje é que hoje é um dia que o Senhor escolheu para que o medo dos homens seja quebrado na sua vida. Hoje foi o dia que Deus escolheu para ser o último dia que você se moveu pelo medo na sua vida. Vocês creem nisso? Vocês podem ficar de pé, por favor?